Entre os principais temas que marcaram a semana, temos aí, olha lá, a chapa palaciana, que continua mais indefinida do que nunca, né? Temos o próprio PSD, que fiz um debate essa semana, aproveitando com a visita que o Caiado fez há uns 10 dias aí, eu já coloco como está a situação aí, Caiado, Tocantins, beleza? Tivemos o Vicentinho recebido no PSDB e também a Jânade confirmado aí com exclusividade nós demos indo para o progressista. Então esses são os principais temas que eu trago aqui para os nossos parceiros. Esse vídeo é exclusivo para você, que é nosso parceiro no CCT Mais Independente, a quem desde já agradeço, né? Agradeço muito por essa confiança no nosso trabalho. Bom, e vamos começar então pela chapa palaciana, que tá dando o que falar, pessoal. Começamos a semana com isso. O presidente Amélio Caires acompanhou o governador Wanderley Barbosa numa agenda, na verdade foi na sexta-feira, outra semana ainda, mas repercutiu mais no início da semana, né? E o que aconteceu? Ele deu uma alfinetada no vice-governador Laurez Moreira e também fez um desabafo sobre a senadora Dorinha Seabra Rezende, lembrando que os dois, a Laurez e Dorinha, são os dois dos principais adversários do Amélio nessa pré-campanha, né? Então vamos ver aqui o que disse o presidente da Assembleia, tá ele aí. Então lá em Palmeirópolis, na sexta-feira, dia 20, né? Durante uma agenda com o governador Wanderley Barbosa, ele disse lá que é o seguinte: primeiro ele cutucou o vice-governador, Laurez Moreira, disse que tinha previsto o lançamento de várias obras para por semana, lançar uma obra de escola por semana no estado. Aí veio o afastamento do Wanderley e que isso aí foi interrompido, segundo ele, durante o período que o Laurez ficou no comando do Palácio Araguaia entre setembro e dezembro do ano passado, né? Ele disse, contudo, vai ser feito agora um mutirão, uma caravana de lançamento de obras, e disse que serão lançadas quase 200 obras, né? E aí eu faço algumas observações sobre essa questão, e que agora o mais importante é o que ele falou sobre a Dorinha, lembrando que tem essa briga direta aí dele, da Dorinha, para ver quem que vai ser o candidato oficial do Palácio. Tava tudo certo que era a Dorinha, mas aí o próprio governador abençoou, vamos dizer, a pré-candidatura do Amélio, né? E o Amélio disse o seguinte, olha só, primeiro que ele falou ao site Gazeta do Cerrado que a possibilidade dele ser vice da Dorinha é zero, ele diz mais, menos que zero, né? E fez um contundente desabafo, olha lá. Falando da Dorinha, ele diz o seguinte, que nunca teve diálogo, a Dorinha nunca teve diálogo com ele, nunca ligou nem para dar condolências pela morte do meu irmão, né, o prefeito de Augustinópolis, Antônio do Bar, né, que faleceu em outubro. Então o Amélio diz o seguinte, que a Dorinha é uma pessoa que fechou os sinais. E olha o que ele fala aqui, ó. Mas minhas portas continuam abertas. Se eu achar alguma porta aberta, pode ter certeza que estarei pronto para conversar. E ele não tá falando da base do governo não, pessoal. Ele está dizendo o seguinte, se eu achar uma porta aberta onde tiver, eu estou pronto para conversar. Ou seja, pode ser na base do governo, pode não ser na base do governo, ou seja, o Amélio mandando o recado dele aí, beleza? E colocando, ó, essa semana ele fez muito movimento de pré-candidato. Deixando claro, sim, que ele é pré-candidato a governador, ok? E também nós tivemos aqui um outro ponto interessante, foi o governador Wanderley voltando a insistir que não renuncia, né? Que não renuncia, mas de jeito nenhum. Ele fez uma conversa com jornalistas lá em Gurupi, né? Dando uma passagem que ele teve pela cidade. E vamos ver aqui que o governador disse, quando foi perguntado pelo meu colega Wesley Silas, do site Atitude, lá em Gurupi. Bom, é isso que nós vamos buscar. Vamos buscar essa união até... E isso não vai acontecer agora. Agora é momento de definição partidária, de filiações, de quem é candidato que está em algum governo sair para viabilizar a sua candidatura. Então, o Amélio é um amigo, um companheiro, a professora Dorinha é um amigo, uma companheira, o Eduardo Gomes é um amigo, um companheiro.
Gaguinha é um amigo e um companheiro. Nós vamos buscar a união de todo esse grupo, para termos um grupo coeso, para dar prosseguimento ao trabalho que a gente vem fazendo e tem sido aprovado pela população do Estado. A questão de afastar, eu não vou afastar, já deixei isso claro. Quem incide são setores da imprensa para criar confusão, municiado por setores políticos que têm interesse nisso. Eu não tenho nenhum interesse, eu deixei isso muito claro. Essa cabeça, essas 4 candidaturas aí, como está desenhando, né, a questão da Dorinha, principalmente a questão da Dorinha América. Como é que você vai ser o seu posicionamento se os dois resolverem ser candidatos? Eu creio que não vai acontecer. Eu tenho uma crença na união. Eu trabalho pela união do grupo. Eu não trabalho pela separação, pela desunião ou pelo racha. Eu trabalho pela união. Então eu acredito nisso e nós temos muito tempo para que isso aconteça. Nós só vamos definir as candidaturas só na convenção. Daqui para lá, toda a construção é construção. Cada um vai construir seu projeto, na frente nós vamos unir. Fé em Deus. Esse é o meu trabalho. Então aí vocês viram o governador falando, né, que olha, primeiro, realmente ele coloca que não tem definição, deixou claro, evidente que não há definição de candidatura, ao contrário, por exemplo, do que o senador Eduardo Gomes disse durante o carnaval, tanto em discurso como em entrevista. Ele garantiu que já havia uma definição, que a Dorinha era candidata a governadora e ele, Gaguinho, candidato a senador, e ele disse que a definição pelo grupo liderado pelo governador, supõe-se aí, então, que havia uma definição do governador, não há. Isso o governador deixou claro. E mais, o governador fala que não renuncia, insistiu, e depois no discurso também nesse dia, ele também bateu muito nisso, disse que não renuncia, inclusive falou, quando eu afastei uns dias, eles tiraram uns dias e deram um prejuízo para o Estado, até por isso eu não renuncio, dando uma cutucada no vice Laurez Moreira, e disse que não adianta, que não vai renunciar, e que acredita na unidade do grupo e que isso vai ser definido nas convenções de julho. E aí, como eu disse durante a semana, repito, me lembra muito a história da Janad. Me lembra muito. A Janad, a mesma situação, 2024, candidata a prefeita de Palmas, já contava com a declaração de apoio do governador e não veio. A declaração de apoio do Vanderlei só veio na hora da convenção mesmo, numa sexta-feira à noite de convenção. E foi o último dia, se não me engano, para a convenção. Foi quando o governador subiu no palanque da convenção e anunciou que a candidata dele era Janad. E isso gerou um desgaste para a Janad até lá. E eu disse e repito durante a semana que essa situação da Dorinha eu acho que é mais complicada. Porque na Janad não havia uma disputa interna muito intensa. Tinha interesses ali, um ou outro queria ser candidato, mas ninguém metendo o pé. Agora não. Está claro, vocês viram a declaração do presidente Amélio Caires, claramente há uma situação de crise interna. Os pré-candidatos, os grupos deles se digladiando. O próprio Amélio já alfinetou e duro a Dorinha. Então isso aí pode causar um desgaste grande, ok? Quem também falou sobre essa questão da formação da chapa majoritária palaciana, que é um aliado de primeira hora da senadora Dorinha nessa pré-campanha, e se mostrou muito preocupado, foi o prefeito de Araguaína, Wagner Rodrigues. Ele participou de um evento na segunda-feira, um evento grande com muitos prefeitos. Inclusive foi uma coisa interessante porque todo mundo esperava uma manifestação de apoio do governador Vanderlei, o grupo do Amélio e o grupo da Dorinha. Os dois grupos esperavam a manifestação de apoio do Vanderlei, que não veio. O que me disseram, na verdade, é que o governador deu sinais não verbais de proximidade com o Amélio. Ele ficou o tempo inteiro do lado do Amélio, pegou o Amélio pro braço, colocou o Amélio próximo dele, etc e tal. E você sabe que tudo em política são sinais. E aí, esses são sinais. E de que realmente alguma coisa está acontecendo aí, tá? E o prefeito Wagner Rodrigues, nesse evento, ele falou com a minha querida colega Maju Cotrim, do site Gazeta do Cerrado, e ele desabafou a preocupação dele sobre essa situação da composição da chapa majoritária. Vamos ver o que disse o prefeito Wagner Rodrigues, a minha amiga e colega Maju Cotrim. Professora Dorinha para o governo, você é um dos apoiadores. Como é que está enxergando? Você está enxergando nesse momento a pré-candidatura dela? Olha, está tudo ainda, a gente vê que é uma construção ainda nebulosa, de certa forma. Eu não Em que sentido?
não vejo ainda muita transparência em relação aos apoios que a gente espera ter, né? Eu, na minha visão, de longe, não estou participando efetivamente dos bastidores, mas de longe eu ainda vejo muito essa situação. É Amélio? É Dorinha? Ou é mais alguém? Não sei, sinceramente eu não sei. Meu posicionamento é muito claro. Sempre estive convicto de que a Dorinha será a nossa candidata ao governo. Agora, a gente sabe das construções e das costuras que acontecem, né? A gente espera que haja uma boa construção, o grupo se una de fato e a gente não vê esse puxa lá, puxa para cá, porque isso distancia da vitória, isso vulnerabiliza o processo eleitoral que está vindouro aí, está chegando. Então, não tenho visto tudo isso que está acontecendo com segurança. Na minha visão, falta segurança dentro do processo de construção que ainda está distante de acontecer. Na minha visão, está sendo assim. Os dois pré-candidatos a senadores do Wagner. Então aí vocês viram, né, o prefeito Wagner deixando muito claro, né, o descontentamento, né, dele com como anda esse processo aí, né, de sucessão da base maioria, falta de definição. O que eu tenho dito, né, sobre essa questão, quer dizer, de realmente isso aí está gerando um temor muito grande entre os aliados da senadora Dorinha, porque eles analisam que há sim um desgaste claro dela nessa situação, porque já contava com o apoio do governador, de repente se tira da manga a pré-candidatura do Amélio e complica muito aí as articulações da Dorinha, ok? E falar em complicar, quem complicou também, pessoal, foi o prefeito de Araguaína, Ronaldo Dimas, tá aí que eu estou colocando aqui, ó. O ex-prefeito, né, de Araguaína, Ronaldo Dimas, ele deu uma entrevista para a Rádio Conexão FM, para o programa Conexão Total, e ele jogou gasolina nesse fogo lá no Palácio. O Palácio incendiando e o Dimas dá uma entrevista e joga fogo, ele jogou muito fogo lá no Palácio. Vamos ver aqui uma fala do Dimas. O que ele fez? Durante a entrevista, que ele falou, ele colocou para a intenção dele de ser candidato a senador, né? Tá estudando mesmo essa possibilidade e tal. E lá pelas quantas, ele solta essa aqui, ó. Ele defende o Eduardo Gomes, senador Eduardo Gomes, como o nome do grupo, desse grupo que tem Dorinha, que tem todo mundo, para se Amélio e tal, para ser o candidato a governador. Lembrando que o Gomes é pré-candidato a senador. Olha o que ele disse aqui, ó. Eduardo Gomes tem capacidade de articulação em Brasília, trânsito nacional e habilidade de diálogo impressionante. O que é verdade, todo mundo sabe disso, né? E o que ele fala mais? Ele diz mais, olha, ele diz que o Tocantins precisa de alguém que consiga alinhar Estado e União, destravar investimentos e reorganizar prioridades. Ele, o Gomes, tem perfil para governar. Rapaz, isso é nitroglicerina nessa altura do campeonato, irmão. Isso chegou lá no Palácio assim, ligou uma bomba de gasolina no fogo do Palácio e esguichou a bomba de gasolina no Palácio. Porque, como eu falei durante a semana, se tem algo que se comenta muito nos bastidores da política do Tocantins é que na última hora o candidato vai ser o Gomes. Isso é o que mais fala. Eu não acredito nisso. Eu acho que o Gomes tem projeto para Brasília, gosta de Brasília, se transita muito bem em Brasília, mas é um dos comentários que eu mais recebo aqui diariamente. Ó, Kleber, você está enganado. O candidato aí não é a Dorinha, não é a Amélia, é o Gomes. Esse é o maior comentário. E essa declaração do Dimas, que é uma pessoa que tem autoridade, tem credibilidade. O Dimas tem uma história, como já disse várias vezes, muito forte de política, de desenvolvimento. Como eu disse, tem um Araguaína antes dele, então tem uma credibilidade gigantesca. E ele fala isso aí alimenta, assim, com muito prazer, essa teoria conspiratória que diz que na última hora o Gomes vai dar o tomé em todo mundo e vai assumir a candidatura a governador, tá bom? Então isso aqui, pessoal, é nitroglicerina pura, ok?
Outro tema também que eu destaquei na semana e fez um debate bacana foi essa visita que o governador de Goiás e pré-candidato a presidente da República do PSD fez a Araguaína na quinta-feira do dia 19 ainda, mas repercutiu semana passada. Ele foi lá participar da estreia do LEAD Tocantins, que é aquele projeto de palestra com grandes empresários, grandes líderes, feito pelo LEAD, que é um evento criado pelo ex-governador de São Paulo, João Dória, e lá, durante a conversa com a imprensa de Araguaína, o Caiado não quis se posicionar sobre como que vai ser as alianças dele para a presidência da República aqui no Tocantins. Ainda que o PSD tenha um pré-candidato a governador, que é o vice-governador Laurez Moreira, um pré-candidato a senador, que é o atual senador Irajá, mas o Caiado falou que isso não foi discutido com o partido, etc e tal. Na verdade, bem antes disso eu já tenho trazido para vocês que o PSD, que aqui é comandado pelo Laurez e pelo Irajá, está trabalhando uma frente pró-Lula, com PSD, PSB e o PDT. E está também tentando conversando para trazer o PT nessa frente, que estão chamando de Frente Popular, que poderia ter o Paulo Mourão, como o ex-deputado, como um candidato a senador ao lado do Irajá. É lógico que isso aqui tem resistência, como eu falei, para um candidato a governador assumir um palanque presidencial com um estado polarizado é muito ruim. Se essa estratégia não der certo, pode ter uma nova frente aí do PT, inclusive eu vi essa semana, não descarta o outro grupo, sim, ligado a essa ala progressista, com um candidato a governador que citaram alguns nomes para mim, citaram, por exemplo, a própria ex-prefeita Cíntia Ribeiro, que saiu do PSDB, vai ter que buscar um partido, o próprio Paulo Mourão do PT, e inclusive chegaram a falar do Ronaldo Dimas, que é pré-candidato a senador, e no Podemos, que é o partido para onde ele quer ir, está no PL, mas pretende ir para o Podemos. O Podemos já tem seu pré-candidato a senador, que é o técnico de futebol, o empresário Vanderlei Luxemburgo. Então, enfim, diz que tudo pode acontecer. Vamos ver, vamos estar acompanhando aqui, mas fato é que o PSD, o Caiado não se posicionou, porque o PSD aqui tem deixado claro que quer formar uma frente pró-Lula, que eles têm chamado de Frente Popular, ok? Pessoal, outro tema importante na semana foi esse aqui. O deputado federal Vicentinho Júnior, pré-candidato a governador, foi realmente recebido, formalmente, vamos dizer assim, recebido no PSDB pelos líderes do partido, né? O presidente nacional, o deputado Aécio Neves e outros líderes do partido, receberam o Vicentinho lá, confirmaram. O Aécio... o Aécio ainda deu uma cutucada, falou, olha, o Vicentinho bolsonarista, falou assim, olha, mas a gente não falou diretamente pro Vicentinho, falou pro país, óbvio, né, mas falou, olha, nós queremos livrar do extremismo, e o PSDB é o partido para isso, não tem extremismo e papapá, mas de toda forma aí o Vicentinho Júnior chega então no PSDB com mais 6 prefeitos, e também o deputado federal Antônio Andrade, né, como eu já tinha trazido aqui para vocês. E vamos ver aqui a fala do Vicentinho e do Aécio nessa formalização da chegada do Vicentinho Júnior ao PSDB. Vamos escutar aqui. Hoje, com muita alegria, quero comunicar esse novo momento ao meu estado, para aqui no nosso país. Estou aqui na sede do partido PSDB, partido presidente, que tem uma história muito bonita no Tocantins. Partido que se vira campo de grandes lutas, grandes batalhas, que hoje constrói o Tocantins para os tocantinenses. Me honro muito em ter o acolhimento do senhor, como presidente nacional do nosso partido, para mim uma referência lá nas mulheres, do líder Adolfo Viana. Faço aqui menção ao deputado Paulo Miata, que fez essa construção, e dizer ao senhor que o PSDB nesse novo momento vai construir não só nominais, não só chapas de deputados estaduais e deputados federais, a qual nós iremos nos dedicar muito, mas vai construir um projeto que de fato reconstrua
ao sentimento dos tocantinenses para ter aquele sentimento de pertencimento. Então, eu quero aqui agradecer a confiança. Você pode ter certeza que o nosso partido fará história nesse momento todo do Tocantins. Eu quero ser um soldado nessa construção diária. Muito bem, deputado, seja muito bem-vindo. O PSDB passa, como você sabe, por um processo de reconstrução em todo o país. O Brasil precisa de um partido como o PSDB, um partido de centro, liberal na economia, inclusive nas políticas sociais, e que apresente um projeto para o Brasil. Esse é o nosso esforço, por isso você agrega muito ao PSDB de Tocantins, que tem também a sua história. Nós temos enorme respeito pela nossa companheira Cíntia Ribeiro. Esperamos estar todos juntos nesse processo de reconstrução de um caminho para o Tocantins e para o Brasil. Por isso você é muito bem-vindo. O líder Adolfo Pentilho, como secretário-geral, um papel vital nessa reconstrução, e dentro de pouco tempo o PSDB vai estar apresentando um projeto para o Brasil. Chega dos extremos, chega de tanto radicalismo, chega de olharmos apenas para os lados. Está na hora do Brasil voltar a olhar para frente. E quem tem autoridade para isso é o PSDB. Obrigado. Então aí vocês viram, né, a citação da Cíntia, né, ele falando da nossa companheira Cíntia Ribeiro. Espero que estejamos todos juntos. Inclusive, essa semana nós tivemos o deputado estadual Eduardo Mantuan, que é o marido da Cíntia, foi à tribuna da Assembleia cobrar a aprovação do projeto de contra a violência de gênero na política, e citou o caso da Cíntia. O PSDB Mulher Nacional, que era presidido pela Cíntia, a Cíntia renunciou quando se anunciou a desfiliação do partido. Fez uma manifestação à Executiva Nacional para rever essa intervenção aqui no Estado, mas não vai adiantar. Isso aí é prego batido, ponta virada. Então, como eu disse, é uma questão política. Eu acho que não é uma questão de ser mulher ou ser homem, é uma questão política. É uma questão que quem tem mais força política, como eu disse durante a semana, se fosse o inverso, se fosse a Cíntia no lugar do Vicentinho, Vicentinho no lugar da Cíntia, a Cíntia ficaria com o partido, porque ela seria deputada, ela teria essa força política para poder fazer essa disputa. Então não é uma questão de mulher. Mas, de toda forma, a Cíntia tem uma grande história no PSDB. Como eu disse, é uma das líderes emergentes do Estado. Eu espero que ela nos dê boas notícias ainda com o tempo. Mas eu acho que essa questão é irreversível, beleza? E, por fim, tem o ingresso da deputada estadual Jana de Valcari ao Progressista, que deve ocorrer nesta semana com a abertura da janela partidária a partir de quarta-feira, dia 4. É isso? Quarta-feira, dia 4, é isso mesmo. A partir de quarta-feira abre a janela partidária e até dia 4 de abril os deputados vão poder mudar de partido. Então a Jane hoje já está no comando progressista, tanto que o marido dela, o empresário Ordilei Valcari, é o presidente regional hoje do Progressistas e já formou até a sua direção. Vamos ver aqui os dois, o casal, a Jana lembrando que a Jana é pré-candidata a deputado federal. Isso é importante, nós vamos falar das repercussões, do tremor de terra que houve com esse ingresso da Jana ao Progressista, mas tá aí, ó, então já definiu. Aqui com isso o Laurez teve uma baixa, o prefeito de Porto Alegre, que é o doutor Pedro Henrique Noleto, deixou o PDT, que é partido, como disse agora há pouco, do grupo do Laurez, e para acompanhar a Jana no Progressista. Enfim, tem vários prefeitos aqui que estão nessa comissão. Tem a vereadora Delma Freitas, que é a mulher do ex-vereador também Rogerinho Freitas, e ela já era do Progressista. O vereador também Wilton José Branquinho, que aqui dos dois de Palmas, que já eram do Progressista, continuam, óbvio, não podem sair do partido, e tem prefeitos chegando aí, enfim. Agora, o que está acontecendo aqui é uma repercussão muito forte da entrada da Jana dentro do União Brasil, né? E eu vou explicar isso aí para vocês. Por quê? Porque lembrando que o União Brasil e o Progressistas formaram uma federação, a Federação União Progressistas, tá? Então, ou seja, os candidatos do Progressistas e do União Brasil são concorrentes diretos. E o ingresso da Jana, que é uma pré-candidata federal muito forte,
caiu, sim, muito pesado para outros 3 pré-candidatos fortes também dentro do progressismo, dentro da federação, que são os 3 nomes do União Brasil. Esses 3, o deputado estadual Jair Farias, fortíssimo pré-candidato a federal, a secretária da Saúde de Gurupi, a Luana Nunes, filha da prefeita Josi Nunes, e também o jovem forte vereador lá de Araguaína, o Lucas Campelo, que também é pré-candidato a federal. E os 3 se sentiram incomodados com essa entrada da Jana, que como concorrente direta, agora são 4 disputando essas vagas e 4 candidatos de muito peso. Eu acho que o Jair e a Jana liderando um pelotão de frente, mas não tão atrás a Luana e o Lucas, né? Então o que aconteceu? Qual a repercussão que isso pode ter? Os 3 pensam em deixar o partido, tá? O Lucas e o deputado estadual Jair Farias passaram uma tarde inteira na Assembleia essa semana conversando e bateram o martelo. Estão juntos, não abrem mão, vão caminhar junto e devem buscar um outro partido. A questão é qual partido. Chegaram a falar até do PL, do Eduardo Gomes, mas quem tem interesse e eles também, principalmente o Jair, tem interesse, é o Podemos, que ir para o Podemos, né? Agora, o que acontece? No Podemos, o presidente é outro concorrente direto forte, que é o deputado federal Thiago Dimas. E, logicamente, por ser um concorrente direto, eles não querem o Thiago Dimas como presidente regional comandando esse processo. Aí o que aconteceu para tentar atrair esse pessoal? Aconteceu isso aqui. Em meio a insatisfações no União Brasil, Podemos vai nomear o prefeito de Palmas, Eduardo Siqueira Campos, secretário-geral, para conduzir a formação de chapas proporcionais. Diz que isso aí, inclusive, já tinha sido um tema de discussão do Podemos na última visita da presidente nacional, a Renata Abreu, a Palmas, lembra? A coisa de 10 dias a 15 dias, a presidente nacional, a deputada Renata Abreu, teve em Palmas e disse que esse foi um dos temas discutidos e deliberado lá. Então, o Eduardo Siqueira Campos passa a ser o condutor desse debate sobre a formação de chapas proporcionais, que é uma tentativa de dar segurança aos 3, né, e sobretudo ao Lucas e ao Jair Farias, que são os 2 muito mais tentados a ingressar no Podemos, de que não podem ter surpresa desagradável lá na frente. Ou seja, o líder desse processo vai ser Eduardo Siqueira Campos, que tem, como eu já disse, é a grande estrela do Podemos no estado, tem credibilidade para isso, tem autoridade para isso e é respeitado. Então, ou seja, mesmo não deixando a presidência, porque eu imagino que vê como digamos assim, uma forma de menosprezar sua autoridade, vamos dizer, do Thiago Dimas, tirá-lo da presidência nesse momento, mas ao mesmo tempo não deixá-lo à frente dessa decisão. Então passa para o prefeito Eduardo Siqueira Campos, que tem o comando desse processo. E é essa forma que estão encontrando para dar essa segurança, sobretudo para o Lucas e para o Jair Farias, para eles ingressarem no Podemos. A Luana, vamos ver, a Luana, ela tem a possibilidade sim do PL, que é muito próximo do senador Eduardo Gomes, dela e da mãe, né, principalmente da prefeita Josi, o Eduardo Gomes, como o Gaguinho, como a Dorinha, são muito próximos lá. Então, inclusive, eu acho que essa é uma possibilidade de ela ir para o PL. E tem gente que sonha com ela no Podemos também. Vamos ver. O que eu ouvi, principalmente nesse final de semana, é que o mais certo de ir, é lógico, vão ter que convencer eles dessa segurança, seriam o Jair Farias e o Lucas Campelo para o Podemos, tá bom? Pessoal, é isso. Eu acho que esses foram os principais destaques dessa semana, que nós dividimos em bloco para dar esse fechamento da semana em bloco importante para vocês entenderem em que momento que nós estamos vivendo da campanha pré-eleitoral. E mais uma vez, muito obrigado a você por confiar na gente, você que é o nosso parceiro no CCT Mais Independente. É muito importante, convide seus amigos, peçam para eles também ser nosso parceiro. Nós estamos recebendo gente toda semana, bastante gente, e queremos cada vez mais que essa seja a forma de financiamento do site, sabe? Para a gente ter cada vez mais independência, cada vez mais estarmos a serviço do Tocantins. Então, muito obrigado mesmo por confiar em nosso trabalho, eu agradeço demais e nós voltamos na semana que vem, ok?